Cor de óculos e chapéu. Entendi. Tá ok? Já tá ao vivo? Voltamos, pessoal. Tem que começar de novo para depois, quando eu botar no YouTube, né? Pegar do ponto de partida. Aleluia, Jesus é lindo e sabe amar. Compartilhar aqui na minha sala de vídeo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos. Nós tivemos aqui um probleminha, mas já voltamos para a nossa ministração da palavra. Só vou compartilhar aqui minha sala de vídeo para que as pessoas que estão aí nas redes sociais possam ser alcançadas. Você que está assistindo online, também faz isso. Compartilha aí nas suas redes sociais, por meio da sala de vídeo, para a gente alcançar um número maior de pessoas, amém? Quero ministrar uma palavra para vocês nessa manhã, que o Espírito Santo colocou no meu coração, e ela veio como um resultado dessas semanas que nós tivemos de live. Não sei quantos têm acompanhado as lives que nós temos feito sobre a blindagem emocional, e nós tivemos uma live com... O que está acontecendo? Estava saindo o som no meu aqui. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Pronto, quero melhorar aqui a minha transmissão, porque eu preciso gravar essa palavra hoje. É uma palavra que eu preciso que você ouça mais de uma vez. Está com retorno aí? Então, deixa eu pegar o meu fone aqui para fazer um retorno aqui de ouvido aqui. Tudo ok, Luca? São os desafios do ao vivo, né? Mas no final tudo dá certo para a glória de Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã sobre o governo de Deus. E essa palavra ela veio como resultado das nossas lives sobre blindagem emocional. E um dos maiores questionamentos que tem surgido nos nossos dias, em dias como os nossos, de sofrimento, de luta, de pandemia, um dos maiores questionamentos que tem surgido é a vontade de Deus tudo que está acontecendo? Onde é que está Deus diante de tudo o que está acontecendo? Cadê Deus nessa hora? Onde é que está Deus? E esse questionamento não tem surgido apenas na boca dos ateus, dos incrédulos. Esse questionamento tem surgido também no coração de muitos filhos de Deus. Muitos filhos de Deus que têm se questionado, né? Qual é a vontade de Deus nesses dias? O que Deus permitiu, ou que está permitindo que tudo isso está acontecendo? E eu fico pensando que... Baixa seu volume aí que está chegando aqui. Eu fico pensando que esses questionamentos eles surgem no coração devido à nossa humanidade caída. Então é inevitável que ele surja. O problema não é o pensamento ou o questionamento vir. O problema é nós atentarmos para ele e valorizarmos isso
e começarmos a entrar num ciclo de questionamentos. E aí eu me lembro que o povo de Israel, que é o povo que já sofreu mais tragédia até hoje, não tem nenhum povo que tenha sofrido tanta tragédia como o povo judeu. Nenhum povo. Quando Deus escolheu Israel, não foi só para sinalizar a ação peculiar dele na vida de um povo, mas para mostrar várias coisas. E tanto Deus nos mostra através de Israel, como Israel mesmo nos mostra como devemos nos comportar em nossa relação com Deus. E aí eu fico pensando, nós estamos vivendo dias onde nós temos sido confrontados com essa pergunta: onde está Deus agora? E quando eu olho para esses dias, eu olho para trás na história e eu vejo que os nossos dias são fichinha comparado a grandes catástrofes que já aconteceram na humanidade. Imagine o povo de Israel, o povo judeu, no período do Holocausto. Você imagina isso? Milhares de judeus sendo colocados em trens e sendo mortos, não por um vírus. Não era um vírus. Era ação humana direta, dizimando crianças, velhos, todas as faixas etárias, sendo dizimadas, ou quem não era morto em campo de concentração. E a minha pergunta é: essas pessoas que estavam lá no campo de concentração, naquelas fotos que nós olhamos às vezes horríveis, esqueléticas, sem comida, sem água, morrendo de fome, de sede, você sabia que aquele povo ali é o povo que mais crê em Deus na terra? Aquele povo que sofreu no Holocausto, que foi martirizado por meio do preconceito nazista, aquele povo ali é o povo que mais crê em Deus. E sabe qual é a grande revelação que Israel nos ensina? É que mesmo tendo sofrido tanto como eles sofreram até hoje, eles nunca deixaram de crer em Deus. Um ou outro, mas sempre teve o remanescente. O que é o remanescente? É aquele povo que não serve a Deus pelo que ele faz. É aquele povo como Misael, Ananias e Azarias, os meninos lá que estavam na Babilônia, que viram para o rei e dizem assim: olha, se Deus nos livrar da fornalha, glória a Deus. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, rei, que nós vamos morrer. Mas a gente não nega Ele não, viu? A gente não vai se prostrar diante da sua estátua, não. Diante da sua estátua a gente não se prostra. A gente morre queimado, mas não nega. Então eu costumo dizer que tem sofrimento condicional, por amor a Deus, e tem sofrimento incondicional. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma época de sofrimento incondicional, vamos colocar dessa maneira. Ninguém tem a opção de escolha. Ninguém tem. Nossa única opção é se preservar, se cuidar, seguir as medidas de segurança, de restrição. Mas mesmo assim é um sofrimento incondicional. A gente não tem como alterar isso. Mas já existiu casos de sofrimento condicional, onde a decisão de sofrer estava nas mãos da pessoa. Tipo esse caso que eu falei, Misael, Ananias e Azarias, que a gente conhece por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses não eram os nomes deles, esses nomes são nomes de demônios, de deuses falsos da Babilônia. Eles tinham a opção de não sofrer. Eles tinham a opção de se prostrar. Esse é o tipo de sofrimento condicional. Eu não preciso passar por isso. Olha só que diferença. A diferença entre falar assim: se eu sirvo a Deus, por que eu estou passando por isso? Ou pensar, por exemplo, eu não preciso passar por isso. Eu posso agora me prostrar aqui e posso até fingir que estou adorando a estátua, né?
depois eu volto a adorar a Deus no secreto. Não, não. Não tem esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque esses homens receberam sobre eles verdadeiramente o governo de Deus. E quando você recebe o governo de Deus, acontece algo muito forte. Nós perdemos essa semana uma pessoa que tem visibilidade na mídia, que foi a cantora Fabiana Anastácio. E assim, tem algumas coisas assim que são interessantes, tanto no meio cristão quanto fora dele. É que parece que a morte das pessoas mais conhecidas sensibiliza mais do que a morte dos milhares de anônimos que já morreram. Aí a gente, às vezes, eu vejo coisas assim que são interessantes. Não estou desmerecendo, não estou falando. Eu orei pela família, né? Senti a morte dela, tive a oportunidade de estar uma única vez com ela em um lugar, almoçando. Uma pessoa maravilhosa, comunicativa, humilde, simples, pé no chão, que mesmo tendo uma visibilidade, um sucesso no meio evangélico, não era alguém que tinha orgulho, que demonstrava pretensão. Pelo contrário, uma mulher de comer em qualquer lugar, de ir ali, né, ficar na casa dos irmãos, muito simples. Então, creio que a maioria das homenagens veio justamente porque quem conhecia sabia da simplicidade que ela tinha. Mas teve muita repercussão, né, a morte dela, tanto no meio evangélico quanto fora dele. E aí tem uma postagem que tem rolado no Facebook com comentários, né? Como por exemplo, cadê Jesus agora? Onde está Deus agora? Cadê o Deus dos crentes? Cadê o Deus que cura? E esses comentários, eles não merecem respostas por um motivo muito simples, muito simples. Quem crê em Jesus de verdade, sabe que a morte não é perda, nem derrota. A morte, para quem crê em Jesus, é a maior de todas as vitórias. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Aonde? E aí eu falei, e quero falar aqui novamente, qual deve ser o posicionamento dos filhos de Deus diante da situação que nós estamos vivendo? E é muito simples. Tem um versículo que nós já lemos aqui com vocês, que é 2 Coríntios 2,14, que diz assim: nós somos conduzidos sempre. Quando? Somos conduzidos sempre em triunfo por meio de Cristo Jesus. Sabe o que significa esse versículo? Nós iremos vencer se estivermos com Jesus em qualquer uma das circunstâncias. Fazendo uma leitura panorâmica desse quadro agora, deixa eu explicar como é que isso se aplica a nós, filhos de Deus, que creem em Jesus de verdade. Como é que isso se aplica? Se aplica da seguinte maneira: se terminar essa pandemia toda, e aí tem um motivo pelo qual ela está durando, já vou falar daqui a pouco o motivo. Se terminar essa pandemia toda, e você não pegar corona, glória a Deus, você venceu. É motivo para glorificar, amém? Mas se durante a pandemia você pegar corona, ficar doente e for curado, glória a Deus, motivo para glorificar, porque você viveu um milagre, aleluia. Mas tem uma terceira opção: se durante a pandemia você não só pegar corona, você pegar corona e vier a óbito, glória a Deus também, você também venceu. Venci, mas eu morri. Irmão, só tem a morte com sensação de prejuízo quem não tem certeza de eternidade, quem não sabe para onde vai, quem está na dúvida se tem vida após a morte, quem está na dúvida se é salvo ou não. Mas quem crê em Jesus de verdade e crê no poder da redenção e da salvação, não vê a morte como um prejuízo. Então, se eu não pegar, estou na vitória, amém?
Se pegar e for curado, estou na vitória. E se pegar e morrer, está na vitória, irmão. Então não tem opção de perda, não. Isso passa na cabeça de quem acha, e principalmente na cabeça de pessoas que têm ouvido um evangelho triunfalista. Sabe aquele evangelho triunfalista de que só é vitória se você for curado? Só é vitória se você não pegar? Não, irmão. Em qualquer circunstância é vitória quando você tem uma aliança verdadeira com Jesus. Amém? É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o governo de Deus. E aí, para nós entendermos isso, no início lá, desse questionamento aí, as pessoas, onde é que está Deus e a vontade de Deus? E a minha resposta é simples sobre isso. No início, o homem estava debaixo do governo total de Deus, antes da queda. E por estar debaixo do governo total de Deus, o que acontecia na terra? A vontade de Deus. Tudo o que acontecia na terra era exatamente a vontade de Deus, porque o homem estava debaixo do governo de Deus. Só o que o homem fez? O homem trocou o governo de Deus pela sua independência. Essa atitude de trocar o governo de Deus pela sua independência tirou do homem a bênção de Deus. E a palavra bênção no hebraico, que é a palavra bará, significa pôr a mão sobre. Tem vários significados: ajoelhar-se, prostrar-se, receber autoridade, receber condição para crescer. Mas o sentido supremo da palavra bará é ter a mão sobre, é ter a mão de Deus sobre a sua cabeça. No dia que o homem abriu mão do governo de Deus e seguiu a independência, é como se a mão de Deus tivesse se retirado. E quando a mão de Deus se retira, a proteção vai embora, a certeza vai embora, tudo vai embora. Então a grande questão é: o que está acontecendo hoje na terra, pastor, é vontade de Deus? Não é, irmãos. Desde a queda do homem, nós não podemos afirmar que tudo o que acontece na terra é da vontade de Deus. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai estar dizendo que Deus não tem controle de tudo. É diferente, sabia? Vontade e controle. Deus tem controle sobre o que é e sobre o que não é vontade dele. Não ser da vontade de Deus não significa que Deus não tenha controle. Significa apenas que Ele dá liberdade para que aquilo que Ele criou seja realmente como Ele criou. Isso é ter controle. Não existe nenhum homem que se levante na terra, nenhum, e faça o que deseja fazer se Deus não permitir. Então você quer dizer que foi Deus que permitiu que Hitler sacrificasse milhares de judeus? Foi Deus que permitiu. Com que propósito? Não sei. Como a gente tem a morte como prejuízo, e a gente entrou no carro essa semana, falei com o Carlos assim: Carla, coloca o cinto aí, porque se eu frear aqui, você vem bater a cabeça aqui e morre. E se tem uma coisa que Deus gosta é de matar crente. Se tem uma coisa que Deus gosta é de matar gente boa. Por quê? Tem gente que já está tão bom que não serve mais para a terra. Deus diz: venha para cá. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem... Olha só, a palavra é muito poderosa. No Salmo 116 diz que Deus tem prazer. Não é alegria não, viu? É satisfação plena. Deus tem prazer na morte dos seus. Meu pastor Joselito, ele fala algo muito, muito interessante, que eu acredito que tem um fundo de verdade muito poderoso. O apóstolo Joselito, ele diz o seguinte, que quando a gente se converteu, a gente dizia o seguinte: rapaz, se eu soubesse que ser crente era bom desse jeito, eu já tinha me convertido, Quem falou isso aqui? Falou? Meu Deus, se eu soubesse Jesus, eu tinha me convertido, era pequenininho, viu? E aí ele fala algo interessante, ele diz: quando você morrer, você, filho de Deus, salvo, que você cruzar a linha entre a vida e a morte,
que você sentiu o gozo do céu, a alegria inefável, que nada na terra se compara, você vai dizer: mas menino, se eu soubesse que morrer era bom desse jeito, eu tinha morrido era quando eu nascesse. Eu não tinha ficado tanto tempo na terra não. E é verdade isso, irmão. Sabe por quê? Só não vai ter essa alegria quem não tem salvação em Jesus, quem não tem certeza de aliança eterna. Mas quem tem, não entra em sofrimento, entra em total prazer e alegria. Essa é a esperança dos santos. E aí Paulo vai dizer de maneira muito linda, ele vai dizer: se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os mortais que existem. Então a nossa esperança não está na vida aqui na terra. A nossa esperança não está, eu amo minha família, eu sonho ver meus netos, ver meus bisnetos, os tataranetos, os escanchanetos e o que vier. É um sonho meu, mas eu não troco não, a alegria de me encontrar com Jesus plenamente por nenhuma dessas alegrias. Troco nada, troco de jeito nenhum. Por que não? Porque a plenitude do que estamos falando nós não conhecemos. Paulo diz assim: em parte conhecemos, um dia o veremos como ele é. Aleluia. Um dia o veremos como ele é. Aí irmão, aí você vai ver o que é glória, viu? Aí você vai ver o que é glória. É ver a Jesus como ele é. Tem uma canção linda que eu tenho ouvido. Tem umas canções assim que a gente ouve, que um amigo meu que dizia, brincar, que dá até vontade de morrer, de tão boa que a canção é. E foi regravada a canção linda do Voz da Verdade, Além do Rio Azul. Não sei se você conhece essa canção. Não sei se você conhece. Essa canção é de 1991 ou 92. Eu nem era cristão ainda, e o Ministério Voz da Verdade, que é um dos ministérios maravilhosos no Brasil, que tem uma história linda na música. O Carlos Moisés é o compositor com mais músicas gravadas no Brasil, mais de 700 canções gravadas. Extraordinário, inspiração tremenda de Deus. E é uma família. O que mais me chama a atenção no Voz da Verdade é que são uma família, né? Que de geração em geração continua o ministério de louvor deles. Tem amigos que participam, mas 70% do quadro é uma família. E eles gravaram a canção Além do Rio Azul lá em 91, agora foi regravada por uma garota aí, que não lembro o nome, Júlia Vitória regravou. O pessoal, a canção da Júlia Vitória, não é dela não, tá, gente? Ela regravou, é do Voz da Verdade, Carlos Alves Moisés, né? Dá honra a quem tem honra, né? Menina canta bem? Muito. Canta demais. Ficou melhor que o Moisés? Muito. Nem sempre o compositor consegue a excelência na sua obra, né? Ela é a melhor versão que eu já ouvi da música, até mais que a menina lá do Voz da Verdade, né? Que é da família. Esqueci o nome dela, que canta demais. E eu estava ouvindo a canção, e a canção Além do Rio Azul é uma canção muito linda, né? E aí, já deixando aqui para os meus filhos a obrigação, né? De que seria uma canção que eu gostaria que cantasse lá no meu velório quando eu morrer, né? Botasse bem alto, meu irmão, cantasse com plenos pulmões, né? Trilha sonora lá. Não haverá mais noite ali. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Aí tem a parte mais linda da música. E aí eu me lembro de Lutero que dizia: olha, meu propósito com a salvação é me encontrar com Jesus, não é ir para o céu.
Parece louco isso, né? Mas a Juliana de Noivique, ela orava e dizia: Deus, se eu te adoro com medo do inferno, me lança no inferno. Se eu te adoro porque eu quero o céu, não me mandes para o céu. Mas se eu te adoro porque eu quero Jesus, não me negues a tua presença. E ali na canção diz assim: verei a face do meu mestre querido. Verei a Jesus como Ele é. Você já aceitou o governo de Deus sobre a sua vida? Então essa canção é trilha sonora para aqueles que têm certeza de salvação. Então, voltando aqui ao que a gente está falando, o homem saiu totalmente da vontade de Deus quando ele se rebelou. Hoje existem 3 vontades operando na terra: a vontade de Deus, claro, que se manifesta de 2 maneiras. A vontade de Deus se manifesta de maneira soberana, e aí de maneira soberana, retomando o que eu estava falando, nenhum homem se levantará, nenhum homem na terra, nenhum, e fará o que vai fazer se Deus não permitir. Exemplo bíblico do que eu estou falando, e eu quero ler isso aqui com vocês, porque às vezes nós achamos que os poderosos da terra são aqueles que estão assentados nos tronos. Às vezes nós pensamos que a solução dos nossos problemas está em homens, em reis, em políticos. E a grande verdade é que nós precisamos entender que nós estamos debaixo do governo de Deus. Quantos estão debaixo do governo de Deus? E isso é fato. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Quero ler com vocês essa passagem. Eu estava no 5, gente, desculpa. Versículo 30. Eu amo esse texto, viu? Esse é um dos textos que mais revela a soberania de Deus na Bíblia, mostrando que Ele faz o que Ele quer, como Ele quiser. Falou o rei Nabucodonosor dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, né? Napoleão Falcão, que era um pregador assembleano, ele dizia algo engraçado, mas interessante. Ele dizia assim: Nabucodonosor, porque não deu a glória a mim, vai comer capim. Deus falando, né? Vai comer capim com os bois. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os homens
e sobre os seus reinos, e o dar a quem quer. Quem é que domina sobre os reinos? O Altíssimo. Quem é que domina sobre o Brasil? O Altíssimo. Quem é que domina sobre a minha casa? O Altíssimo. Quem é que domina sobre nossas vidas? O Altíssimo. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens e comia capim, erva com os bois, e o seu corpo ficou molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas de águia, e unhas como a das aves. Virou bicho. Só que Deus é grande misericórdia, né? Ele não queria matar Nabucodonosor, ele só queria ensinar quem é que manda nesse negócio é Deus. Amém? Mas no fim daqueles dias, Deus falou 7 anos, Nabucodonosor, ele falando agora, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Você sabe o que eu acho mais interessante no governo de Deus? E aqui eu estou falando da vontade soberana de Deus, amém? É que Deus levantou Nabucodonosor debaixo de uma vontade permissiva dele. Que vontade foi essa? Deus ficou enviando profetas durante mais de 10 anos, falando com o povo de Israel, se arrependam, se arrependam, se arrependam, e o povo não se arrependia, e Deus disse, se vocês não se arrependerem, eu vou levantar alguém que virá do reino X, que era a Babilônia, e ele vai levar vocês em cativeiro, e o povo não acreditava. Então Nabucodonosor se levanta como instrumento de Deus para punir Israel. Vontade permissiva, não era vontade real. A vontade real de Deus era que Israel nunca tivesse saído do seu território. Só que depois que Nabucodonosor viu tudo que fez, achando que ele era o cara, eu sou o cara, achando que ele era o rei, o monarca, olha a Babilônia que eu construí, eu sou o cara. Aí Deus diz, pera, não, tem alguma coisa errada aí. Depois de 7 anos, e sabe o que me chama mais atenção? É que em 7 anos ninguém sentou no trono. Era normal as rebeldias nos impérios, traições com reis que eram conscientes. Imagina um rei insano, qualquer um podia subir o trono nesses 7 anos. Deus guardou o trono dele. Depois de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estovar a sua mão e quem lhe diga, o que você faz? Que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que testemunho lindo, né, irmãos? É tipo, mexi com o cara errado, dei de cara com o poderoso chefão, e com o poderoso chefão não dá para brincar não, irmão. Ah, mas a gente está na graça, a gente está na graça, isso aí aconteceu, foi lá na lei, a gente está na graça, sério, verdade? Nossos dias não acontece não. Isso não acontece não, nos nossos dias, isso aí só aconteceu lá naquela época, primeiro assim, porque, sabe, pastor, era Antigo Testamento, pastor. Agora no Novo Testamento, as coisas mudam, sério. Abre aí Atos capítulo 12, por favor. Atos capítulo 12.
Outro monarca. Nós estamos falando sobre o governo de Deus, amém? Eu quero devolver a você hoje a confiança no governo de Deus. Eu já confio, então eu quero aumentar essa confiança. Vamos falar agora do Novo Testamento, falar de outro monarca, Herodes. Atos 12, 20. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Sabe o que o povo estava falando com Herodes? Esse homem é Deus. Isso não é humano não, isso é um Deus. Isso é Deus. No mesmo instante Deus o feriu, e o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Não teve a chance de Nabucodonosor não, viu? Quer saber por quê? Qual a diferença desse para aquele? A diferença é que aquele lá não foi o povo que exaltou ele. A diferença é que aquele lá, ele se exaltou e Deus tratou diretamente com ele. Aqui é diferente, aqui o povo estava colocando esse homem no lugar de Deus. Voz de Deus e não de homens. E aí uma advertência para todos, principalmente na questão política: ore pelos governantes, sejam eles quem for, mas não dê a eles a glória que é de Deus. Não existe nenhum outro Messias além de Jesus. Ah, mas Bolsonaro é Messias no sobrenome. Mas o Messias dos filhos de Deus sempre será Jesus. Então não entre no joguinho político. Não entre nas disputas internet, defendendo, acusando, protegendo. Ore pelo governo. Não somente pelo presidente, ore por todos os poderes. Legislativo, executivo, judiciário principalmente. Ore. Mas não fique querendo ser advogado de político, nem querendo dar voz de Deus a homem, porque eu não temo por mim, eu temo por Ele. Ô pastor, o senhor está dizendo que Deus vai matar Bolsonaro? Eu não estou falando isso. Mas quando a voz de Deus é colocada abaixo da voz do homem, seja ele quem for, o risco de morte e de queda é iminente. Aqui, o governo de Deus estava sendo deixado de lado e Herodes estava sendo colocado no lugar de Deus. A esperança do Brasil não está nas mãos de nenhum homem. A esperança do Brasil está nas mãos de Jesus. E aí, como o vídeo vai para a internet, eu quero deixar bem claro que votei em Jair Bolsonaro e pretendo votar de novo em 2022, caso aconteça. Mas não idolatro, nem brigo com ninguém por causa de posicionamentos políticos. Meu papel como sacerdote é interceder. Intercessão é meu papel. Meu papel é orar. Como estaria orando se tivesse alguém da esquerda lá? Acho que eu estaria orando até mais. Mas estaria orando.
Esse é o princípio no reino de Deus. Mas a nossa fé e esperança, como nós cantamos aqui, está em Deus, o grande Deus. Nosso Messias se chama Jesus. Esse não falha, esse não erra, julga com justiça, e mesmo fazendo tudo desse jeito, ainda foi mal visto. Então sempre vai haver alguém que vai achar que tem alguma coisa errada. Jesus foi chamado de Beelzebu, falso profeta, herege, e morreu como ladrão. Mas o seu reino era um reino de justiça. E como nós estamos falando sobre isso, sobre o governo de Deus, nós precisamos voltar o nosso entendimento para algo muito importante nessa manhã. Jesus não veio estabelecer uma religião na terra. Jesus não é fundador de nenhuma religião, nem sequer do cristianismo. Jesus nunca foi nem cristão. Jesus nunca falou de cristianismo, ele sempre falou do reino. João vem primeiro, em Mateus capítulo 3, versículo 2, dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus repete a mesma mensagem dizendo: arrependei-vos. Sabe por quê? Porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Jesus vem nos devolver o governo. Ele não veio implantar uma religião, nem sequer mesmo o cristianismo. E aí Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo de Deus, está sobre os seus ombros. Então nós estamos falando sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus perfeita, soberana e permissiva. Mas existe mais duas vontades operando na terra. Que vontades são essas? A do homem e a das trevas. João deixa bem claro, ele diz: o mundo jaz no maligno. Não só João, mas Jesus falando sobre isso. Ele fala algo muito interessante. Quero ler com vocês João capítulo 13. Deixa eu ver se é 13, gente. Não, João 14, 30. João 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então Jesus está falando algo muito interessante. Mas pastor, o senhor acabou de falar que Deus é o que governa sobre todo. Verdade. Governa sobre tudo, sobre todos. Até sobre o príncipe deste mundo. E o príncipe desse mundo só existe porque ele não é necessário no projeto eterno de Deus. Senão, Deus já tinha acabado com ele. Oxe, o diabo é necessário no projeto. Isso é assunto de outra mensagem. Mas faz parte do projeto. Ainda resta uma etapa ainda que diz que nós, igreja, no final, Satanás será esmagado pelos pés da igreja. Então essa parte não chegou ainda, ele tem que estar aí. Então existem três vontades operando na terra: a de Deus, soberana e permissiva; a vontade de Satanás, e aí João vai dizer: o mundo jaz no maligno, está debaixo de uma regência maligna, e essa regência maligna só existe por causa da independência do homem. Significando algo, por que Satanás governa? Porque o homem se tornou independente de Deus. Sabe o que significa? Pega essa, tá? Porque é pessoal. Toda a área da sua vida onde você é independente de Deus, você dá direito legal de Satanás reger. Vou repetir.
toda a área da sua vida onde você é independente de Deus, toda a área, você dá direito legal de Satanás agir. Lembrando aquela velha historinha que eu já contei para vocês, do João que construiu a casa linda, lembra? João construiu a mansão mais bonita do mundo. O melhor quarto, João fez, decorou com tudo de excelente que possa existir, e disse assim: esse quarto aqui é de Jesus. Convidou Jesus, disse: Jesus, quero que o senhor more aqui na minha casa. Jesus: nossa, João, que bom. E eu vou ficar onde? O senhor vai ficar no melhor quarto, para o senhor o melhor quarto da casa. Realmente, quando Jesus entrou, ele o melhor quarto da casa. Aí Jesus, aqui é o seu quarto, o melhor quarto. Jesus ficou, quando foi mais ou menos uma meia-noite, tocou a campainha. Plindo. João foi abrir, quando João foi abrir, quem era? O diabo. O ladrão, queria entrar para roubar. E ele entrou na luta com o diabo, e nessa luta ele lembrou que Jesus estava ali na casa. Começou a gritar: Jesus, socorro, vem me ajudar, Jesus, Jesus. Depois de muita luta, Jesus não desceu, né, para ajudar. Ele conseguiu colocar o diabo para fora. No outro dia Jesus desce as escadas, né, para tomar café, vai em direção à cozinha. Quando chega, está João com a cara, aquela cara, sabe? Olhou para Jesus e disse assim: Jesus, o senhor por acaso estava dormindo a tal hora ontem? Ele disse: não, estava acordado. E o senhor não me ouviu gritando socorro? Se ouvi. E o senhor não desceu para me ajudar por quê? Ele disse: porque lá no meu quarto o ladrão não foi. É assim, é? Quer dizer que o senhor só defende o quarto do senhor? Ele disse: o que é meu eu defendo. Mas Jesus já te deu o melhor quarto. Ele não quer o melhor, ele quer tudo. E aí ele disse assim: então tá bom, Jesus, o senhor fica com a parte de cima todinha. Não precisa ficar com o quarto não. Eu fico aqui com a de baixo. Eu durmo aqui no sofá, inclusive, e o senhor fica com a parte de cima todinha. Jesus falou: ok, João, no problem. Quando é meia-noite, a campainha toca, plim, dom. Ele disse: hoje Satanás vai ver. Hoje ele vai ver o que Jesus vai fazer com ele. Abre a porta. Ele abre a porta, o diabo de novo querendo entrar, pau quebra, ele diz: Jesus, eu já te dei a parte de cima todinha, viu? Jesus. Depois de muita luta, conseguiu colocar o bicho para fora. Desce Jesus no outro dia de novo para tomar café. Quando Jesus está descendo, aí João: o senhor falou que era só porque tinha um quarto. Agora o senhor tem a parte de cima todinha, a melhor parte da casa é a de cima. E Jesus disse para ele: lá em cima o ladrão não foi não. Então o senhor não vai me defender? Eu lhe dei a parte de cima todinha. Só defendo aquilo que é meu. Totalmente. Aí ele pegou a chave, né, da casa. Jesus, toma a chave. Eu fico aonde? Qual lugar da casa eu fico? Aquele quarto que você fez para mim. O melhor da casa, pode ficar lá. Não, Jesus, mas eu fiz para o senhor. Não, mas eu quero que você fique lá no melhor quarto. Você não me deu a casa? Dei, então fica lá no melhor quarto. Tá bom, Jesus. De noite, meia-noite, toca a campainha. Plim-dom. João desce as escadas, abre a porta, né, empolgado, né? O diabo hoje vai ver. Quando ele está descendo, Jesus: vai para onde? Não vou abrir a porta, Jesus, deve ser ele. Jesus: não, a casa é minha. Quem abre a porta sou eu. Aí Jesus abriu a porta. Quando o diabo olhou para Jesus, falou: não, endereço errado, desculpa, bati na porta errada. Foi embora. Historinha engraçada, mas verdadeira, nos ensinando o seguinte: ou Deus governa tudo na sua vida, ou Ele não governa nada. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não quer metade. Ele não quer resto, sobra. Ele não quer nem o melhor de mim. Ele quer tudo de mim.
A palavra no grego para Senhor é Kyrios, que traduzido seria Senhor absoluto, dono de tudo. Voltar para o governo de Deus é voltar para o reino e dizer para o rei assim: olha, nem livre-arbítrio eu tenho mais, agora quem manda é o Senhor. O que é que o Senhor quer? E isso para tudo é Ele que decide tudo. 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 Quando Ele é responsável por tudo em nossa vida, a vontade boa, perfeita e agradável dEle se estabelece. Mas quando Ele não é, e aí lembra do que eu falei? Todo lugar onde você declara independência verbal ou interna de Deus, você dá direito legal para que Satanás governe. A única maneira de romper a ação maligna é se sujeitando ao governo de Deus. Única maneira. Fato. E como é que nós demonstramos, para a gente terminar, como é que nós demonstramos que estamos debaixo do governo de Deus? Qual é a forma de demonstrar isso? Primeira maneira, nos arrependendo. Esse é o passo inicial. Ninguém entra no reino por outra porta que não seja a porta do arrependimento. Ah, mas eu sou um cantor famoso que agora eu vou para a igreja. Você pode ir para a igreja, irmão. Igreja e reino são duas coisas totalmente diferentes, queridos. Muito diferentes. Na igreja entra qualquer pessoa, no reino não. Na igreja, instituição, principalmente, entra qualquer pessoa. Mas no corpo de Cristo, na expressão do reino que é o corpo, que é a igreja verdadeira, só entra quem passar pela porta do arrependimento verdadeiro. Pode ser quem for. Sem arrependimento verdadeiro não tem acesso. A porta do reino é igual para todos. Para o ladrão da cruz e para Nabucodonosor. Perdão, para o ladrão da cruz e para o Nicodemos. É igual para todos. Para o príncipe dos fariseus e para o ladrão da cruz. É a mesma porta. Não tem negociação. Ou se arrepende, ou não entra. Primeira maneira é essa. Segunda maneira, confiando em Deus e não nos homens. Salmo 118, versículo 8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco. Nossa confiança não está em políticos. Nossa confiança está em Jesus. Apenas nele. Terceiro, como é que eu sei que eu estou debaixo do governo de Deus? Aceitando a vontade de Deus como suprema e soberana, seja ela qual for. Preservação durante o vírus, milagre, cura se pegar o vírus, ou morte. Eu aceito. Quarto, confiando no cuidado de Deus e dependendo só dele. Se você já se arrependeu, se você confia em Deus, não nos homens, se você é alguém que aceita a vontade de Deus totalmente e está descansando no cuidado dele, você está debaixo do governo de Deus. E quando aceitamos o governo de Deus sobre nossa vida, voltamos à bênção, a mão de Deus volta sobre nós. Quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:27, Deus abençoou o homem dizendo: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, os abençoou de 4 maneiras: frutificai, multiplicai, sujeitai e dominai. 4 bênçãos, Gênesis, ou Gênese. Eu chamo isso aqui de a Gênese da bênção. Quando você está debaixo do governo de Deus, você vai frutificar. Sabe o que significa isso? Sua vida será frutífera, alegria, paz. Tem gente que lê isso aqui e só pensa em filho. Frutificar era para ter muito filho. Não, aí é multiplicar.
Frutificar era ter uma vida onde a minha vida é alimento para outros, porque quando nós pensamos em fruto, nós pensamos em quê? Alimento. Minha vida abençoa outros, só que o contrário disso é maldição. Uma vida que não frutifica é um deserto, produz espinhos, deserto, sequidão. Multiplicar, uma pessoa que não multiplica, ela fica minguada, a vida dela não vai para lugar nenhum, maldição, fora do governo de Deus. Sujeitar e dominar é estar acima das circunstâncias, é não deixar que as minhas emoções me escravizem. Falando na jornada blindagem emocional, eu disse algo que me marcou e marcou muita gente. Quer conseguir manter a sua vida emocional equilibrada? Aceite o governo de Deus, porque é o governo de Deus que nos devolve o domínio sobre nossas emoções. E nessa manhã eu quero que você guarde isso no coração. Nós precisamos estar debaixo do governo de Deus, totalmente, e aceitar a vontade dele como suprema sobre nossas vidas. Amém? Fica de pé para nós orarmos. Bendito seja o teu nome, Senhor, Rei soberano, Deus eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor é Rei sobre tudo e todos, e o teu poder se estende de geração a geração, sobre os céus dos céus, sobre toda a eternidade está o teu reino. Queremos dizer nessa manhã, Pai, que nós estamos debaixo do reino do Senhor e debaixo do teu governo, que nós estamos debaixo da tua autoridade, que nós estamos debaixo da vontade do Senhor, que nós estamos debaixo da tua boa vontade. Obrigado porque o Senhor sempre nos leva a triunfar em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos guarda e nos livra do mal. Meu Deus, nós queremos te louvar nessa manhã, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor continue abençoando, guardando, livrando a vida dos teus filhos. Nós queremos te glorificar, independente de resultados, porque nós não te adoramos pelo que o Senhor faz, nós te adoramos e te honramos pelo que o Senhor é. E tu és Deus, tu és soberano, tu és Senhor sobre todas as coisas. Como igreja do Senhor, nessa hora nós queremos reconhecer o teu favor e queremos declarar: Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade sobre o Brasil, sobre nossas casas, sobre as famílias. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nos rendemos a ti nessa manhã, Pai, reconhecendo que tu és o nosso Rei, o Senhor absoluto da nossa vida, e a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Amém e amém. Dê um aplauso poderoso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor reina. Amém? Pode sentar, queridos. Desligou aqui, Diego.